Shalom Aleichem, paz seja convosco. O pessoal, aqui é o Ravi Shai, falando de Orlando, Flórida, Estados Unidos. E eu quero continuar com vocês hoje falando sobre essa questão de ouvir a palavra de Deus. Vocês viram que Deus manda que a Torá fosse lida a cada 7 anos e que, através desse conhecimento da Torá, de dar ouvido à Torá, as pessoas iriam primeiramente ouvir, verso 12, né, de Deuteronômio 31, verso 12, diz, para que ouçam e aprendam e temam o Senhor vosso Deus e cuide de cumprir todas as palavras dessa lei. Então, o que acontece? Quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós temos que ter a sensibilidade, porque não o temor a Deus só vem através do conhecimento. Se a gente endurece o coração para conhecer, para ouvir, e ouvir, como eu disse, de bom grado, o nosso coração se endurece, né? E aí vem o que? A incredulidade. Então, eu estava falando para vocês que eu faço parte de um grupo de debates bíblicos e tem vários líderes religiosos ali. E tem alguns líderes ali que são bem inteligentes, têm uma boa argumentação, mas eles estão do outro lado. Eles por mais que se explique para eles, eles não conseguem visualizar, porque eles se sentem acima. Então, essa prepotência, essa arrogância que nós muitas vezes temos, não nos deixa crescer diante de Deus. Então, temos que ter a humildade. Agora, existe um fator importante que eu quero focar nesta palestra, lembrando daquele nosso texto inicial, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu quero falar, gente, um pouquinho mais agora, sobre o perigo da apostasia. Nós ensinamos e damos a oportunidade para o estrangeiro, para o gentil que se aproxima do nosso povo, da nossa cultura, do conhecimento da Torá, que se aproxima, que se torna então um estrangeiro, porque ele está se aproximando do povo. Lembrando que o gentil que está totalmente fora, ele não está enquadrado aqui dentro disso. Eu sempre gosto daquele texto que Salomão, quando fala ali da dedicação do templo, ele fala que o Eterno ouvisse todo estrangeiro que fosse a Jerusalém, que fosse lá no templo, no coteiro, para orar, que Deus ouvisse a oração do estrangeiro, que saísse de terras remotas, de lugares distantes, e que fosse lá orar, né? Então, o estrangeiro, quando ele opta pela conversão, por se unir ao povo, porque é necessário se unir ao povo, não basta crer em Mashiach. Aliás, Shaul Hashali, o apóstolo Paulo, ele fala na sua carta aos Efésios, a gente vai falar sobre isso também, que o estrangeiro, o gentil, não é mais gentil, que agora ele é parte do povo, né? Então, quando o que eu vou falar serve tanto para o estrangeiro que busca a conversão, que aceita, que faz a conversão, que se torna parte do povo, como para aquele que já é parte do povo. Nós sabemos que para o nosso povo, Deus deu a Torá. E em Deuteronômio capítulo 28, versículo 5, diz assim, será, pois, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. Então, gente, o nosso povo, ao mesmo tempo que o nosso povo tem a bênção de Deus, por ter a Torá, por ser uma nação sacerdotal, por ser a nação sacerdotal, também tem isso. Quando desobedece a Deus, as maldições vêm sobre o povo. Então tá aí, né?
estas maldições virão e te alcançarão. Aí lá no capítulo 28, a partir do versículo 16, você vai encontrar as maldições que vêm por causa da desobediência. Então, quando o gentil, o estrangeiro, ele quer fazer uma conversão, ele tem que pensar bem. Que depois que ele ingressar no povo, os homens fizeram a sua conversão, passarem pela Brit Milá, pela circuncisão física, que é a circuncisão do coração, é a primeira coisa que acontece na conversão do gentil. Primeiro ele vai receber a lei de Deus no coração, como Jeremias disse no capítulo 31 a 34, né? Que Deus colocaria a sua lei nos corações, né? Da casa de Israel, da casa de Judá, e daqueles que se aproximassem também. Então essa conversão é a lei, é a colocação da lei no coração através da obediência. E a circuncisão física é a circuncisão final, quando você já está vivendo a Torá. Aí você faz todo o seu processo de conversão. Aí você resolve abandonar Deus. A situação é a mesma quando você abandona Deus? É a mesma antes de você aceitar? Não é. Porque antes de você aceitar servir a Deus, seguir a Torá, você vivia debaixo da sorte. As coisas poderiam acontecer bem para você ou mal. Você vivia pela sorte. Mas aí você se tornou filho de Deus. Aí você passa a ter direito às bênçãos. Mas quando você abandona Deus, aí você vive debaixo da maldição. Então, o que vai acontecer? Todas essas coisas virão e te alcançarão. Então, é muito importante que você medite, principalmente aqueles que estão começando no processo de conversão, se é isso mesmo que você quer. Por que você quer se unir à fé israelita? De repente você quer apenas fazer uma aliá, você quer ir para Israel e está usando da nossa estrutura para ter algum conhecimento. Está errado. Se você quer só fazer aliá, quer só um status de judeu, de israelita, então não é aqui conosco o seu lugar. Não é aqui. Aqui é para quem quer servir ao Eterno, para quem quer fazer parte do povo, para quem quer obedecer a Deus. O capítulo 28, verso 45, diz assim: e todas estas maldições virão sobre ti e te perseguirão, e te alcançarão. Então você quer fazer a conversão? Sabe que você vai ser abençoado, mas se você abandonar o Deus verdadeiro, abandonar a Torá, as maldições virão sobre você, que antes não vinha, antes era sorte, mas agora virão e te alcançarão. Entendeu? Então o processo de conversão é muito importante que isso fique claro para as pessoas. Até que sejas destruído, porquanto não haverás dado ouvidos à voz do Eterno teu Deus, para guardar os seus mandamentos e os seus estatutos que tem ordenado. E nós temos a paraxá de número 47, a paraxá Re-Vede, que na versão em português fala eis que, mas que na verdade é vede que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumprirdes os mandamentos do Eterno teu Deus, que hoje vos ordeno. E a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho, está aí, que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses, ou outras religiões, ou outros caminhos que não conheceste. E aí Deus fala da entrada do povo na terra, né, capítulo 11 de Deuteronômio, versículo 26 em diante, inclusive a paraxá Re. Né? Então Deus fala das bênçãos sobre os montes, o monte Gerizim, e a maldição sobre o monte Ebal. Gente, por que uma pessoa abandona a congregação? E aí eu já deixei claro que ao abandonar a fé, você vai estar sujeito a
todas as maldições da Torá. Você vai estar sujeito. Você vai deixar o Deus verdadeiro. Agora, por que uma pessoa deixa? Será que é só por causa dele, por causa do povo, por causa dos líderes? Será que os líderes têm alguma coisa a ver também no enfraquecimento de uma pessoa? Então, esse será o tema da nossa próxima palestra. Continue conosco. Shalom.